O nosso papo de hoje é mais do que especial, principalmente para mim, pois se trata de um querido amigo que tive a grata satisfação de conhecer nessa existência. De quem estou falando? Dele, José Damião Souza, mais conhecido apenas como Damião. Ele trabalhou como produtor e locutor no programa Quintal Encantado na empresa Rádio USP FM. Ele é locutor na empresa Rede Boa Nova de Rádio e está fazendo 30 anos, isso mesmo, 30 anos de profissão, é espírita, palestrante espírita, desenvolve um trabalho belíssimo e nós, escritores, contamos sempre com sua ajuda, sempre muito gentil, com um sorriso muito franco. Tenho certeza que você vai adorar. A gente conversou sobre a profissão, o radialismo, né? Sobre as informações, sobre bem, sobre mal e tem muita coisa. Fica conosco e confere aí. É isso aí, minha gente. Tá todo mundo bem? Esperamos que sim, que vocês estejam muito, mas muito bem. Pois é, como vocês viram, a entrevista de hoje promete com o meu querido amigo Damião. Agora já vou te agradecer, Damião, muito, muito. Sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas te agradeço muito. Se você, Damião, tem redes sociais, tem o Facebook, se você quiser acompanhar ele, no Facebook, está aqui na descrição do link. O link está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser acompanhar, né, o programa de rádio Damião, vai estar aqui os rádios também, a Rádio Boa Nova. Se você ainda não faz parte, conheça, você vai adorar uma programação super interessante para você. E os nossos recadinhos errados para a gente ir para a entrevista rapidinho, para a gente conhecer um pouco, né, do nosso querido amigo. Bem, gente, o recado é rápido, é aquele mesmo. Doe um livro, esqueça um livro, compre, presenteie com o livro, né? Nada melhor do que a gente vai falar aqui com o Damião sobre a informação, a importância da boa informação, e o livro também tem esse papel de informar, de levar você a lugares que você ainda não pode, ou que você ainda não conheceu, mas que através da leitura, com certeza, você pode conhecer. E o outro recadinho também é algo muito simples, gente, muito simples. Mas a gente pede encarecidamente. Eu sei que você, provavelmente, você já faz o seu dever de casa, mas tem muitos que, infelizmente, ainda não estão fazendo, que é, use a máscara. Se for sair, use a máscara. Lave bem suas mãos, protejam-se, use o álcool gel, não aglomera, para que a gente, o mínimo possível, a gente possa voltar aí, o mínimo de tempo, né, possível, a gente possa voltar à normalidade. Gente, não está sendo fácil, tanto para as pessoas, né, que estão aí perdendo famílias. A gente tem conhecimento de pessoas que perdeu, numa semana morreu o pai, a mãe e o filho. Então, assim, não é brincadeira, né? A gente aqui nem nega nada da importância do vírus, mas também a gente quer que a vida continue normal, mas que para isso a gente tem que fazer o nosso dever de casa. É algo simples, gente, muito simples. Aquelas pessoas que, infelizmente, ainda não estão podendo trabalhar, se segura aí um pouquinho, né? A gente sabe o quanto é difícil, a gente está acompanhando. Milhares de pessoas aí estão perdendo empregos, milhares de pessoas estão perdendo empresas, e realmente é uma situação muito difícil, não é fácil. Então a gente pede sim a sua colaboração, posso ser um propagador do bem, sem alarme, gente, porque o medo, o temor, a gente está vendo aí as mídias faz um alarme, assim, e isso também não é saudável, isso não é bom, tá certo? Porque o medo faz com que a gente potencialize as doenças ou não dentro de nós, e isso não é legal. Vamos ter calma, vamos ter paciência,
não tá fácil para ninguém, tá difícil para todo mundo. Ninguém, do empresário ao assalariado, a pessoa que tem, né, sua barraquinha de venda, sua coisa de pipoca, tá muito difícil para todo mundo. Mas nós só vamos sair dessa se a gente se unir, né? A união faz a força, já diz o ditado que é tão simples. Tá bom? Recado dado, agora vamos conhecer um pouquinho do nosso querido José Damião. Olá, meu nome é José Damião, eu sou radialista, né? Moro em São Paulo e, olha, trabalho para você que vai então nos acompanhar, né, Gisete? Obrigado primeiro, Gisete Marques, gratidão por estar junto com você, por participar, né? Obrigado pelo convite. Olha, é muito gostoso, né? Estar junto, para que a gente possa estar, né, batendo um papo, conversando um pouco, né? Porque, olha, se deixar, a gente tem muitas, muitas histórias para contar. Afinal de contas, eu estou na Rádio Boa Nova nesse ano de 2021, completando 30 anos de Rádio Boa Nova, né? Olha, o tempo vai passando, né? A gente às vezes a gente pode parar e perguntar, nossa, 30 anos fazendo a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? A gente tem muitas coisas, muitas histórias para poder contar. Então, a gente vai poder bater um papo hoje, né? Sempre muito gostoso, muito prazeroso, né? Poder contar um pouquinho, né? Do nosso trabalho, daquilo que a gente acredita, né? É sempre, sempre importante quando surgem essas oportunidades a gente poder estar conversando, né? E a hora que a gente fala que não é, nossa, 30 anos fazendo a mesma coisa, exemplo, né? Eu nunca pensei em trabalhar home office e hoje é essa a realidade que eu tenho, né? Então eu trabalho home office para a Rádio Boa Nova e está dando muito, muito certo, né? Na verdade, você vê como a gente acaba conseguindo fazer, né, um trabalho de casa para casa dos ouvintes da rádio e de forma com muita qualidade, com muita qualidade. Então, está sendo muito prazeroso isso, né? Muito prazeroso estar fazendo todo esse trabalho. E aí junta, né, Gisete? Você teve participação aí há pouco junto com a gente também, né? Participando do Leitura Dinâmica, quantas vezes a gente fez. E nesse ano, você vê como são as coisas, nesse ano de 2021, eu estou completando 1000 programas. Porque aí você fala, veja, o programa em algumas épocas dele, ele existiu 2 até 3 vezes por semana, quer dizer, e aí hoje ele é semanal com reprise, né? Ele tem uma apresentação só. Então, e nessa história também, e tudo assim, né, Gisele? Tudo no mês de abril, né? Eu entrei na rádio, olha que coisa, né? No 18 de abril de 1991, 18 de abril, que é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, né? Olha, por isso que eu falo, né? Se deixar, a gente tem muitas histórias para contar, mas é sempre um prazer muito grande, né? A gente poder estar contando essas histórias, falando um pouco do que a gente vive, contando um pouco do que a gente está fazendo, né? E é isso, né? Então, a gente começa falando disso, né? Que são 30 anos de Rádio Boa Nova, e vai ser um prazer para estar conversando com todos aqui, com você, no seu canal. Gratidão, Gisete Marques. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, amigo, prazer é também nosso, é uma grande satisfação ter você aqui. Essa conversa aqui já era para ter sido antes, mas tudo está no tempo certo, né? Mas me fala uma coisa, Damião, qual a motivação que levou você para essa área do jornalismo, mas principalmente do radialismo, você se tornar esse locutor maravilhoso que você é? Gisete, eu sou radialista, né? Então, a motivação para me tornar radialista, olha, eu sempre adorei rádio. Sempre, sempre, sempre adorei rádio. Ouvir rádio é uma coisa que sempre me deu muita alegria, muita alegria. Então, é aquelas histórias, né? Nossa, eu me lembro quando era jovem, eu ouvia rádio de manhã, acordava com rádio, né? Acordava com rádio. Me lembro de meio-dia, ouvi o Hélio Ribeiro, me lembro
dia à noite, dormia antes, chegando do colégio, a primeira coisa que eu fazia era ligar o rádio na cozinha para acompanhar o que tinha acontecido no mundo e tal, ia para o quarto ouvindo rádio. Sempre adorei muito rádio, sempre adorei. E o que acabou acontecendo, né? É aquelas histórias, né, que a gente precisava fazer todo se profissionalizar para trabalhar em rádio, fiz isso, consegui aquela coisa de registro profissional e tal, e aí as portas. É interessante isso, né? As portas vão se abrindo, né, Gisele? As portas se abrem, né? Aí eu consegui, na época, com amigos, saudoso Marcelo Baptista, com um grande amigo, ainda amigo, hoje morando em Brasília, o Jorge Stark Filho, a gente conseguiu, e aí levamos um projeto para fazer um programa de criança em rádio. Aí se juntou mais alguns projetos que existiam na Rádio USP, e todo esse projeto de rádio começou na Rádio USP. Eu fiquei 5 anos, né, Gisele, fazendo rádio na Rádio USP. E aquelas histórias, fazia o programa Quintal Encantado. Era um programa de criança em rádio. Então, a gente tinha toda uma preocupação, eu acho que eu tenho essa preocupação até hoje, muito dessa parte de trabalhar com crianças, de educar, de trabalhar, de passar mensagens para as crianças. Sempre tive muito essa ligação. Então, foram 5 anos fazendo esse trabalho na Rádio USP, porque aí é aquilo, né? A gente levou um projeto, tudo é aquilo que a gente conhece, né? Nada por acaso. Quando a gente levou o projeto para a Rádio USP, havia outros 4 projetos muito próximos, todos querendo falar de criança, era para ser. Aí a reitoria da USP fez uma coisa simples, falou, olha, são todos os projetos com essa mesma finalidade, se juntem para fazer esse programa, virar um programa. Foi assim que começou, né? E aí se juntou mais um monte de gente, alguns desistiram no caminho. É aquilo que vai acontecendo, né? Eu fiquei até o final desses 5 anos, quando um outro reitor entrou, a gente passou por 2 ou 3 reitores lá, um dia chegou um reitor que não achava interessante o trabalho de criança, e a gente saiu, né? A gente parou de trabalhar. Então eu ainda hoje amo. Aí passou o quê? 90, saí da Rádio USP em 90, 1990, em 91 entrei na Boa Nova, lá se vão 30 anos, e é isso, né? Motivação é de adorar demais. Eu acho que essa parte do rádio muito, muito, muito importante. Sempre, sabe, com informação, de você estar. Aquelas histórias, hoje, para muitas pessoas, é aquilo. Ah, eu ligo na internet, consigo ter todas as informações, mas o rádio é diferente. O rádio está conversando com você, e é aquilo que eu acredito muito, né? Dando asas à imaginação, fazendo com que a gente possa pensar sempre, sempre, cada vez mais, né, Gisete? Você sabia, Damião, que o rádio é uma das minhas paixões? Eu tenho uma admiração profunda quem faz rádio, essa questão do você lidar, né, sempre com a improvisação, com a questão. Eu sei que tem rádio também que se grava, mas é mais feito ao vivo e isso realmente sempre me foi algo muito legal. Eu sempre realmente tive vontade de fazer, não fiz, mas enfim, admiro quem faz, pessoas como vocês, belíssimo trabalho, então meus parabéns. Então, como você analisa o jornalismo em todas as áreas? Rádio, TV, mídias em geral, na atualidade? Zete, eu vejo o seguinte, né? Como é que eu analiso, então, todas essas frentes, né? Rádio, TV, mídia, na atualidade, né? Olha, eu acho isso muito importante. Sempre acreditei, sabe, nessa parte de você de passar informação para as pessoas. E isso, para mim, é a coisa melhor do mundo, porque, por exemplo, eu acompanhei o nascimento e ainda junto, né, daqueles no primeiro momento você fala, poxa vida, será que vai dar certo? E deu muito certo. Quando, por exemplo, o CBN começou com um trabalho de tira toda a música, é uma rádio 24 horas de notícia, né? E hoje você tem Jovem Pan, CBN, você tem Bandeirantes, a própria CNN que está também no rádio. Você tem uma série você tem um veículo e você tem aí no rádio, né? Aí você vai para a TV, você tem Globo News, Band News, você tem CNN, você tem canais hoje específicos, né, para falar só de jornalismo. Isso é muito importante porque você tem a opção de parar e falar, tá aí, nesse momento eu quero me informar. Você põe lá, assiste o quanto
te basta, e eu vejo isso de forma muito prática, até durante as eleições, né, que fazem uns trabalhos maravilhosos, tanto no rádio como na TV. E eu trabalhei com isso, né? Por exemplo, teve um determinado momento que a Rádio Boa Nova fazia cobertura das eleições de Guarulhos, então eu vivi isso também. Eu vivi esse momento, né? Então eu sabia tanto indo a campo, acompanhando junto ao trabalho de lei eleitoral, como dentro do estúdio, onde você juntava todas essas informações. Exemplo, né? Estou dando um exemplo, que é o resultado de apuração. E esse momento de pandemia, vamos parar, vamos comentar também um pouco desse momento, né? O quanto é importante você estar informado, você estar sabendo o que está acontecendo. Agora, informação, a informação ela é importante, é necessária. E eu analiso como uma forma maravilhosa de oportunidade de oferecer às pessoas, Gisete, toda a informação, tudo o que ela precisa saber, da maneira que ela precisa, e aí é aquilo. Aí é de cada um, né, Gisete? Cada um vai assimilar aquilo, vai ficar ligado naquilo quando se convém, para que ela possa parar e falar: poxa vida, eu estou informado a partir dali, como agir, o que fazer com essa informação, né? Na verdade, o maravilhoso disso é você informar as pessoas e dizer: olha, esse é o retrato, essa é a imagem, isso é o fato, isso é o que está acontecendo. Aí cabe a você, e aí alguns têm, né, vários especialistas, então você pode estar ouvindo todos os especialistas, concordando ou não. E é isso, o fazer pensar é importante a partir de toda a informação que chega, é fazer pensar. Você possa pensar, que as pessoas possam pensar aquilo que estão recebendo e de que forma aquilo vai impactar, de que forma aquilo vai ser utilizado no seu dia a dia, de que maneira, né, ela vai assimilar aquela informação para trazer para a sua realidade. Perfeito, Damião. Eu acho que a informação, como você bem colocou, é algo imprescindível. A boa informação e você filtrar essa informação e utilizá-la da melhor maneira possível, a melhor fórmula. Talvez seja a fórmula necessária para a gente conseguir aí um equilíbrio, porque chega tanta informação, né, através de mídias hoje, TV, rádio, enfim, tem muita coisa aí, a gente deve filtrar, sim, eu concordo com você. Como profissional do radialismo, né, do rádio, o que você define como liberdade de expressão? Gisete, olha, a gente falar de liberdade de expressão, a gente vai lembrar primeiro, né, de liberdade de expressão é que o direito que permite às pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represálias, igualmente autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios de forma independente e sem censura. Veja, eu vivi, tá, 1970, e, sabe, vivi com muito do que aconteceu nos anos 70, e eu sou muito favorável à liberdade de expressão. E hoje, né, a gente tem vários formatos, né, que a gente pode se expressar, né? Então, na verdade, você tem o rádio, você tem a TV, você tem livro, você tem as próprias redes sociais. Então, é importante que a gente possa se expressar. É muito importante, por isso que eu falei, né? E eu vivi isso, né? Eu acho que é um momento complicado. Eu vivi nos anos 70, onde você não podia, né, falar, né, aquilo que você pensava. Eu vivi, ninguém me contou história, não, porque, por exemplo, eu era muito amigo, sabe? Eu gostava demais do Lourenço de Aféria, e vivi quando o Lourenço de Aféria escrevia suas crônicas, e às vezes eu consegui uma amizade tão grande com ele, que eu ligava à noite para ele, conversava sobre as crônicas, tudo, e chegou aquela história, né? Chegou um dia que ele escreveu que um grande herói era um militar que tinha se jogado dentro de um zoológico para salvar uma criança que tinha caído dentro de uma jaula de um animal. Ele falou: aqui esse é o verdadeiro herói, não o Duque de Caxias que serve lá para os pombos fazer
sujeira na cabeça dele, os cachorros às vezes sujeira no pé dele. Nossa, as pessoas, os militares não gostaram dessa frase. O verdadeiro herói era o outro. E eu concordo com ele, mas o grande herói é aquele que fala. Hoje a gente está vivendo isso. Nossa, ele foi preso. Ele foi preso, Gisele. O Lourenço de Afera foi preso. Me lembro que até minha família ficou até preocupada, falou, nossa, mas você liga para ele muitas noites, sabe? Minha família ficou preocupada, falou, sabe, eles vão achar agora, pegar o seu telefone lá e achar que a gente está ligado. Gente, olha, você vê como fica a preocupação da família até com isso, né? E o Lourenço, sabe, depois ali era aquilo, né? Aí passou a ser monitorado, né? A partir dali. E, de repente, ele escrevia as crônicas dele na Folha. Às vezes eu pegava a Folha de São Paulo, estava em branco a coluna, estava em branco, estava espaço, Lourenço de Afé, e não tinha nada escrito, porque proibiram que ele colocasse suas ideias. Então eu vivi isso. E eu sou, sabe, favorável à liberdade de expressão, que as pessoas possam falar tudo o que sentem, tudo o que está acontecendo. E aí é aquilo, cada um vai poder estar analisando, mas você teve o seu direito de expor as suas ideias, de falar aquilo que você pensa. Então, liberdade de expressão é importante, sim, e a gente e ela é necessária para que a gente possa estar vivendo nesse momento tudo que estamos vivendo. Nossa, são muitas histórias, né, amigo? Muitas histórias, e vocês aí que participaram desta época, então é um papo muito legal também para a gente ter, sabia? Quem sabe? Mas é melhor assim, vamos esperar essa pandemia acabar, que a gente se encontra e grava um programa também bem legal, com certeza. Mas me diz uma coisa, ainda nessa linha, né, que você falou também sobre essa questão da liberdade de expressão, da necessidade de se ter liberdade de expressão, você acredita que existe um limite para essa liberdade ou não? O que é que você acha? Olha, Lisete, não existe limite, não existe limite para essa liberdade de expressão, não, não, não existe. O que existe pode ter, dependendo do que você pode, e é o que eu comentei, né? Descobrir onde o melhor veículo para que você possa falar isso, né? Você acha que o processo democrático, né, que você perguntou, em alguma medida foi afetado? Olha, é aquilo que, na verdade, a gente está vivendo, né? Por exemplo, eu sou. Veja só, você veja, vamos comparar situações, né? Eu, na escola, quando estava na escola, 31 de março, nossa, você parava, era um dia comemorado nas escolas. Aí depois, passado um tempo, veio toda uma mudança de comportamento, toda uma claridade de falar, nossa, é isso que aconteceu. Aí você parou de falar de comemorar o 31 de março por uma reflexão muito mais significativa. Aí, o passado um tempo, hoje, sabe, você vê a situação real, existem pessoas que comemoram e existem pessoas que têm essa reflexão diferente. E aí eu até faço um comentário, né, para aqueles que estão nos acompanhando. Eu sou personagem, né? Eu sou personagem desse livro, do livro do Ricardo Soares, Devo a Eles um Romance, né? E esse livro conta as histórias dos anos 70, e eu sou um personagem porque, além do que tudo que aconteceu nos anos 70, a gente também fazia parte de um grupo de amigos que se reuniam para fazer poesia. Então, a gente acredita muito, né? Agora, hoje, aí a hora que a gente traz para essa realidade de hoje, que é o que você pergunta, né? A realidade de hoje, você acha que o processo democrático em alguma medida foi afetado? Olha, na verdade, hoje as pessoas, a gente acaba, e isso acaba sendo também positivo, é, vendo pessoas que têm um lado de extrema direita, outros de extrema esquerda. Então, o que é positivo? Para você saber onde você está, quem são as pessoas, do que elas pensam, para que você possa, de novo, né, raciocinar, pensar naquilo que você está recebendo. Poxa vida, porque o grande dilema dessa história toda são exatamente isso, não são os extremos, né? Não são pessoas só de direita e de esquerda, são pessoas de extrema direita, extrema esquerda.
E aí você tem que estar, sabe, parando, para não virar também simplesmente acompanhar, né? Ah, eu vou simplesmente seguir porque eu. Gente, não é assim. Acho que a gente tem que ter, de novo, né? Consciência. É aquilo que a gente tem dentro da doutrina espírita e é fundamental. É a fé raciocinada. A gente tem que ter uma fé raciocinada. Então, é importante, sim, que tudo isso apareça, que tudo isso fique muito às claras, para que a gente possa saber, então, quem são as pessoas e você ter uma fé raciocinada. É fundamental que a gente possa ter a nossa fé e saber, né, dos caminhos que a gente tem para seguir a todo instante. Eu também, Damião, concordo com você em tudo. Eu acho que o limite também, porque assim, tudo requer responsabilidade. Liberdade não é simplesmente para você fazer o que você quer, embora você possa, mas que tudo tem consequências, né? E essas consequências, quem vão dizer o que é legal ou não, tendo em vista que não só deve ser legal para mim, mas para o outro também, para o total. E é isso que a gente tem que pensar, então, foi cirúrgica a sua colocação, realmente parabéns. Existe diferença para você, né, entre profissionais do jornalismo convencional, esse jornalismo do dia a dia, para o jornalista religioso, aquele que, não sei, que tenta de alguma forma não só passar assim a informação do dia a dia, mas essa informação de alimento espiritual. E ainda perguntaria mais, qual a contribuição desse jornalismo para a sociedade? Olha, para mim não existe diferença entre o jornalismo religioso e o convencional. É jornalismo, na verdade, tudo é jornalismo, né? Tudo isso é, é jornalismo. Então, eu não vejo diferença, não. Até porque se a pessoa quer trabalhar, ela vai trabalhar onde oferecem oportunidade de emprego. Ela tem que ter a oportunidade. O que muda para muito nisso, né? Qual a contribuição desse que você comentou, né, desse tipo de jornalismo para a sociedade? Eu acho maravilhoso, porque eu trabalhei, né, durante 16 anos no jornal Nova Era, da Rádio Boa Nova, e a gente tinha essa preocupação de informar as pessoas e, junto desse informar, você tem também um lado muito de conscientização, de parar e falar, pera um pouquinho, a gente informou, é isso que precisa, é isso que está acontecendo, mas para a doutrina espírita, em muitos momentos, a gente também criou situações que são, por exemplo, a gente criou, por exemplo, dentro do jornal Nova Era, um trabalho em favor da vida. O que era o em favor da vida? O em favor da vida porque na época se falava de aborto e tinha toda uma história muito clara dentro da doutrina espírita de ser contra o aborto. E aí não funciona dentro da linguagem você ser contra alguma coisa. Isso surgiram muitos comentaristas do jornal falando, não funciona. Você falar que eu sou contra o aborto, sou contra o aborto, a gente não pode ser contra nada. A gente tem que ser a favor de alguma coisa. Então, nós somos a favor da vida. Ok, pronto. Então, e isso faz parte dentro de um trabalho religioso. Então, dentro do trabalho religioso, você tem datas, como 18 de abril, que é o dia do lançamento dos Livros Espíritos. Você vai lembrar de Chico Xavier no 2 de abril. Você vai ter também uma lembrança, né, muito grata e importante, né, de Bezerra de Menezes. Então, você vai trazer sempre essas informações para somar a todo esse trabalho, né? Então, mas você vê, você tem que ter um jogo de cintura. Quem está no jornalismo religioso tem que saber informar as pessoas, isso é fundamental, e trabalhar com as coisas importantes dentro da doutrina, sabe? O que acontece de importante dentro da doutrina é parte, é parte, é parte. Então você tem que somar as duas partes, né? Diferente do convencional, onde você está ali só ligado em informar as pessoas. É diferente. Ele tem em essência uma pequena diferença disso. Você
amplia, na minha visão, fazendo parte do jornalismo religioso, você tem que ampliar mais, né? Você tem que trazer uma parte maior. Mas é mérito maravilhoso, né? Tenho amigos nas duas áreas e acho maravilhoso, né? A contribuição é sempre, sempre muito importante. Eu também, Damião, concordo com você. Eu acho que o jornalista ele tem o papel de informar, dependendo da notícia que for. Tem aqueles que são mais na área, acho que criminal, né? Aquele lá, dia a dia, tem aquele que é mais o documentário, né? Tem aquele que é mais reportagem mesmo, tem aquele, enfim, não importa. O que importa é você ser competente, se ater à notícia verdadeira, né? E evitar esses problemas que a gente encontra, infelizmente, hoje na mídia. Eu acho que a contribuição é imensa, porque já imaginou se não tivesse o jornalismo, o rádio aí para nos informar, locutor, aquele que, nossa, e nos primórdios, né, onde só tinha um rádio, mas que chegava também a todos os pontos do nosso planeta. Na sua opinião, Damião, tem muito sensacionalismo nessa área aí do jornalismo? O que é que você acha? Olha, existe sim muito sensacionalismo, mas por que existe muito sensacionalismo, né? É uma parte muito simples, porque dá audiência. É simples isso. Eu sou de um tempo que, por exemplo, tinha o saudoso Gil Gomes, a Afanásio Zazade do rádio, e era a maior audiência do rádio. Por que eles vão tirar a maior audiência? E hoje você tem a mesma situação, os programas sensacionalistas são os de maior audiência. A maior audiência está ali. Não adianta você vir querer criar um canal, vou fazer um canal de boas notícias, não vai dar audiência. Mas ele tem que existir, sim. E ele existe. E é possível você, de repente, terminar um noticiário trazendo uma notícia mais de alento, uma notícia positiva, para incentivar, depois de toda a realidade do que está acontecendo. É possível e está sendo feito, tá? E isso não é sonho de. Não, é importante que isso aconteça. E a gente está vivendo nesse momento de pandemia o quanto isso é importante. Nós, da Rádio Boa Nova, fizemos muito isso, né? Desde o início. Trazia informação e buscava, pô, lá, vamos agora ao bom ânimo. O que a gente pode buscar de bom ânimo, né? Para tudo isso, né? Então, veja, o que acaba acontecendo, né? Nesse momento, né? Desse momento, né? Sensacionalismo porque dá audiência. É simples assim, né, Gisete? Dá audiência. O pessoal parece que adora ouvir e ouvir falar sobre esse tipo de coisa. Você fala, poxa vida, poderia muita coisa, né? Poderíamos muitas coisas, né? Mas isso dá audiência. E se dá audiência, gera, dentro do mercado, dá audiência, gera muita propaganda, gera muito comercial, muito faturamento. Ué, e aí você não tem como tirar isso, mexer, simplesmente mexer, porque as pessoas gostam disso. Então, a gente tem que ter essa situação. Agora, por que as pessoas gostam? Não sei. Sabe, elas parecem que tem prazer em ver esse tipo de coisa. E aí, por isso, aí eu volto, né? Como é bom, né? Para mim, do meu ponto de vista, estar dentro de uma Rádio Boa Nova, onde a gente consegue fazer o diferencial. Que é onde ter, por exemplo, a gente até, da nossa programa, parte de programação, a parte de sensacionalismo, a parte criminal nem faz parte. A gente, é lógico, se acontece algum fato grandioso, você tem que noticiar. A pessoa tem que estar informada, mas não no dia a dia, como acontece com esses programas, né, que trabalham dia a dia buscando esse tipo de informação, porque dá audiência, porque as pessoas gostam. E você tem. É isso, né? Na verdade, esses somos nós, né? Esse é o ser humano, né? Que gosta de ver um pouco esse tipo de coisa, né? Então, aí você para e fala, então, tá, né? Se a pessoa gosta, a gente vai, vai fazer o quê, né? Não, não tem muito o que fazer. Você tem que, lógico, tem. O que é possível fazer, e eu, por exemplo, na Rádio Boa Nova, a gente faz, e muitas pessoas estão fazendo. Trazer o lado bom, trazer coisas positivas, construir dentro desse universo, ainda que não tenha tanta audiência em primeiro lugar, o faturamento, mas que faça parte esse caminhar com boas notícias.
Infelizmente a gente está noticiando sempre aqui, né, Damião, esse gosto médio, como diz o nosso querido Ariano Suassuna, de uma boa parte ainda da população, de gostar, né, dessas picuinhas alheias, né? Mas, enfim, cada um a seu tempo, como você também bem colocou, e passo a passo a humanidade vai crescendo, o que é mais importante, que é a conscientização, e assim a gente vai deixando um pouquinho a vida dos outros de lado, né? Me diz uma coisa, você acredita que a arte está ligada ao jornalismo, ao radialismo? Se sim, qual a contribuição, no caso, para a arte e para a cultura dessas mídias? Olha, a arte está assim, para mim, Gisete, a arte é muito ligada ao jornalismo, né? A contribuição, né, da arte e a cultura. Eu vou pegar aí o meu lado pessoal. Primeiro, falando de arte, eu acompanhei, né? E divulguei muito. Isso foi muito prazeroso, né? De incentivar as pessoas através do rádio com os filmes espíritas. Os filmes espíritas que foram lançados a partir de Bezerra de Menezes é um caminho de arte maravilhoso, maravilhoso, que hoje a gente tem, a partir de Bezerra, a gente tem o filme do Chico, tem o Nosso Lar, tem muitos, tem Kardec, tem Divaldo. A gente tem muitos filmes, né, espíritas nacionais, os filmes do André Marosso, né, Os Passos do Mestre. Você tem muitas coisas positivas, muitas coisas acontecendo. E a gente viu, eu participei, né, desses lançamentos, como incentivo muito, né? E gosto, né, de incentivar o teatro espírita, esse trabalho de levar a mensagem através da arte. Então, eu sou um grande incentivador de todos esses espaços, sabe? Acredito muito. Eu, pessoalmente, acredito muito, acredito demais que essa arte está ligada à cultura. Tenho, ampliando isso que eu comentei logo na abertura, né, Gisete? 1000 programas de leitura dinâmica, falando de quê? De livros, da importância do livro. Quer dizer, então, eu, pessoalmente, gosto, acredito, valorizo. Sempre teve muito esse espaço. A Rádio Boa Nova sempre abriu muito espaço para a arte, para que a gente possa divulgar. Essa plataforma, né? Que é a rádio, a Fundação Espírita André Luiz, a Rádio Boa Nova, a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, sempre realizou, né? De estar incentivando a arte, incentivando a cultura, incentivando as pessoas à leitura. É fundamental, Gisete. Nossa, e o jornalismo tem muito que olha, abrir e abre, né? Eu consigo perceber muito isso, né? Sempre. Chega de quinta, sexta-feira, dia de abertura do lançamento de filmes, você tem críticas nos jornais, você tem dicas de cultura. A falar disso, durante um bom tempo ali na rádio, a gente também criou o Dica Cultural de sexta-feira, para dar dicas para as pessoas do que fazerem. E eu acho que isso no jornalismo no todo, nesse momento de pandemia, a gente é, o foco, né, diminuiu um pouco, porque foi o grupo mais afetado, né? O grupo mais afetado, né? Os artistas, cantores, os trabalhadores de arte, de shows, foram os mais afetados durante a pandemia, né? Então, de repente, porque parou tudo, né? Então tudo que eles faziam, que era para aglomerar pessoas, não pode mais fazer, né? Então foram os que mais foram afetados nesse momento, né? Então, mas o jornalismo sempre incentivou, e aí eu me sinto muito nessas posturas de sempre ajudei a esse trabalho de divulgação da arte e da cultura, sempre, sempre. Eu acho isso importantíssimo. A arte, né, meu amigo, eu acho que ela está intrínseca aí. Tudo que leva algo pessoal, no sentido, principalmente da criação, principalmente o radialista, aquele que está comunicando em tempo real, né, com quem está escutando, e ele tem que dar aquela informação, às vezes triste, às vezes alegre, e passar aquela energia, passar aquela alegria. Eu acredito sim que é uma arte às vezes muito difícil, não é fácil,
e lidar, às vezes, com a notícia, saber chegar a esse público sem esse sensacionalismo demasiado, mas também, quando tem importância, saber imprimir na voz, na maneira, a importância que se deve ter. É uma arte, sem sombra de dúvida, vocês estão de parabéns. As pessoas, o que é que você acha? É uma opinião aí bem pessoal mesmo do amigo, né? Da pessoa Damião. Você acha que as pessoas estão mais egoístas? O mundo melhorou? O mundo piorou? O que é que você acha? Olha, Gisete, eu não sei, eu sou um otimista por natureza, né? Então, as pessoas estão mais egoístas, o mundo melhorou, piorou. Veja, eu sou um otimista. Para mim, existem pessoas egoístas, né? O mundo para mim melhorou, o mundo para mim melhorou, porque eu vejo aquelas histórias, né? Eu vou lá pegar o livro dos Espíritos, a questão 642, né? É, não fazer o mal, ainda é pouco, sabe? Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus, assegurar uma situação futura? Não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Sabe, eu sou um otimista por natureza, eu acredito muito que existem. Lógico, existem pessoas egoístas, existem. O mundo melhorou? Melhorou. A gente está evoluindo a todo instante. A gente está evoluindo. Eu sou um otimista. Por natureza, eu sou otimista. Eu acredito muito nisso, que a gente está melhorando a todo instante. E é isso. E o melhorar a todo instante é a gente fazer o bem além das nossas forças, é fazer, ajudar ao próximo, sabe? E eu venho muito, eu acredito e trabalho muito com esse pensamento. Esse sou eu, não tem jeito, né? Eu acredito. Porque senão é muito fácil você olhar, existem, e esses que existem a gente tem que estar ultrapassando, a gente tem que fazer o nosso melhor a todo instante. É bem isso mesmo, sabe? Porque aquela história, né? Com frequência, aquela história, né? As pessoas vivem aí, reclamando daqui, reclamando dali, mas sabe, mas eu acho que é isso. A gente tem que estar fazendo o bem, é, buscando todas as nossas forças, né? Não achar que é pouco, não. É preciso vivenciar o bem no limite das nossas forças, né? Fazer o máximo, o bem possível, dentro das possibilidades e condições que dispomos. Eu acredito nisso, faço isso. Eu acho que esse é o que nós precisamos estar fazendo a todo instante, Gisete. Eu acredito muito, 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 muito nisso. É, sabe? Porque essa coisa dessa busca, né? Dessa busca da felicidade tão importante para cada uma das pessoas, né? Aí você não vai se contaminar, desculpe, não vai se contaminar com os egoístas, não vai se contaminar com aqueles que acham negacionistas, que acham que tudo piorou. De jeito nenhum, sabe? Eu sou muito otimista e acredito que a gente está conseguindo construir um mundo melhor. Então, eu faço parte desses otimistas, sempre acreditando que a gente pode fazer melhor, que a gente tem essa possibilidade, e cabe a cada um, né, Gisele? É cada um de nós, sabe, fazendo o bem, lutando pelo bem a cada instante, a todo momento. E eu sou esse otimista. Somos dois otimistas, só que a gente é aquele otimista realista, né? Aquele com o pezinho no chão, porque tem pessoas assim que viajam demais, né? Que tudo é bondade, que tudo é amor. Eu talvez estou distante desse patamar e não acredito que exista aqui no nosso planeta ainda, infelizmente, para a gente estar assim. Mas, assim, eu acho que o otimismo nos dá a fé, a esperança, faz com que a gente avance, né? Que a gente chegue melhor, principalmente vocês, radialistas, você, né, com uma importância tão grande, está passando tanta coisa boa. Aí, se a gente não estiver bem, se a gente não for otimista, se a gente não passar essa esperança verdadeira, não aquela coisa assim meio maquiada, né? Mas essa verdadeira que parte aqui do coração, tenho certeza que os ouvintes, com certeza absoluta, sentem e acolhem aquilo e chega a ser inovador para quem está escutando. Me diz outra coisa, ainda ficando, né, nessa questão aí
do otimismo. O otimismo leva a algo bom e leva ao que a gente procura, né, na nossa humanidade, que é a paz. Então, qual o sentido da paz, né, quando, infelizmente, enxergamos nesse tempo onde está trazendo tanta dissolução, às vezes tanta guerra, tem lado para tudo que é canto, lado esquerdo, direito, racista ou não, homofóbico ou não, essa questão do politicamente correto, enfim. O que é que você acha? Qual o sentido aí da paz? Olha, quando a gente fala de paz, né, é velha história. Eu vou lembrar a primeira frase da música do Nando Cordel, né? A paz do mundo começa em mim. E eu acredito nisso. Porque esse é a grande situação, né? Quando a gente vai pegar ali, está no Evangelho, né? Jesus e a espada, né? Quando as pessoas param para comentar aquilo, de novo, é sempre a todo instante. A paz ela vai começar dentro de cada um de nós. É que as pessoas estão procurando a paz do mundo, a paz é a paz do outro, as pessoas estão procurando. Quando a paz é dentro de cada um, somos nós os construtores dessa paz, Gisele. Eu acredito muito nisso, né? Porque é muito fácil, né? Você achar que o outro tem que estar fazendo a paz e essa paz ela é construída por cada um de nós. Começa, de novo, até dentro da consciência de cada um de nós, dentro das ações de cada um de nós. Essa construção de paz, ela é possível. Como é que a gente vê esse sentido de paz, né? Como é que enxergamos, é, é, sabe, em algumas espécies de guerras diretas ou indiretas, tudo isso acontece, tudo acontece. Mas é aquele trabalho, né, Gisete? A paz ela começa dentro de cada um de nós. Então somos nós que vamos construir essa paz a todo instante, a todo momento. E isso está muito claro, né? Muito claro, dando essa necessidade, né? de paz nossa. Porque às vezes é isso, né? As pessoas querem, eu queria a paz, eu quero a paz do mundo. E o que você faz para conquistar essa paz, ou o que você está fazendo para realizar essa paz? Não, estou esperando que o outro faça, estou esperando que alguém faça. Ela é interna. Acho que essa frase do Nando Cordel, o Nando foi muito feliz em Paz pela Paz. A paz do mundo começa em mim. Sabe, é lindo demais essa oportunidade quando o Nando traz essa mensagem, né, a paz do mundo começa em mim, porque é uma grande realidade, né? Sabe, então a gente para e percebe, né, que isso é importante a todo instante. Fazer isso a todo instante é importante, né? Pegar, por exemplo, até essa frase do Nando Cordel, para mim ele foi muito feliz, né? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor, sabe? Então, é isso, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Todo instante, a todo momento, né? Sabe? Se eu faço bem, cara, tá lá, né? Se eu faço bem ao meu irmão, é amar ao próximo como a nós mesmos, né? Eu tenho a grandeza dentro do meu coração. E, e aquilo, né? Aquela história, né? Cada um fazendo a sua pequena parcela, a gente vai ter construindo realmente um mundo de paz. Eu, você, né, Gisele? E cada um de nós. Isso mesmo, meu amigo. Gratidão eterna para você, muita paz, muita luz. Quero que isso tudo passe o quanto antes. Quero, né, dar aquele abraço afetuoso, poder conversar com você pessoalmente. A nossa gratidão eterna pelo apoio que você tem ao nosso trabalho. A gente prestou também recentemente uma entrevista ao Damião para a rádio. Então, quando for divulgar, gente, a gente vai estar passando aqui para vocês pelo nosso trabalho, né? Quando dos Filhos da Esperança, do nosso último trabalho. Então, nosso último não, nosso mais recente, como diz a nossa querida amiga Carolina Gagete, o nosso mais recente trabalho. Então, a gente tem muito a te agradecer, Damião. Beijo no coração, que Deus te abençoe sempre,
dando muita paz e muita luz e esse sorriso lindo que você tem sempre a nos dar, sempre ausente ou virtual, mas está sempre aí, tá? Fica com Deus. E para vocês, um excelente final de domingo, que a semana venha cheia de paz, de luz, força, gente. Vamos seguir adiante, a gente vai vencer, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Namastê. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá, tchau, tchau. Gisete, obrigado, viu? Gratidão por essa oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Me senti muito feliz da gente poder estar conversando um pouquinho aqui no seu canal. É sempre importante, né, que a gente possa estar falando. As pessoas quiserem me procurar aí, olha, pelas redes sociais, elas me encontram, né? Tem lá aquelas histórias, né? Eu sempre paro para pensar, né? Não tem jeito. Mas no Instagram, que é o mais facilitado das pessoas me acharem, é José Damião, José.Damião.locutor, né? É um caminho prático, né, das pessoas poderem estar me encontrando nas redes sociais. José.Damião, ponto locutor no Instagram, onde as pessoas podem estar me encontrando, e agradecer, né? Agradecer sempre pelas oportunidades, né? Sempre os momentos que a gente pode estar conversando, batendo um papo, falando daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem dentro do coração. E é sempre importante isso, né? Eu acho maravilhoso demais, né? Maravilhoso demais. A gente sempre tem essas oportunidades. E é aquilo, né? Eu vou lembrar de Epiteto, né? Não tem jeito, né? Não dá para a gente se alongar com as nossas façanhas, nem os perigos que temos passado, porque não dá para poder querer que os outros tenham tanto prazer em escutá-los como a gente de contar, né? A gente, se deixar, a gente conta, fica contando muito tempo as histórias, né, Gisete? Mas a gente tem que ter essa coisa. Para algumas pessoas, não é tão bom assim, mas a gente vai conseguindo, né, ajustar. Eu me sinto muito, muito feliz de estar aqui hoje com você, de poder estar contando um pouquinho dessas histórias e de contar um pouco, né, desses meus 30 anos de Rádio Boa Nova, bastante, né? Bastante tempo, né? Que a gente está aí fazendo esse trabalho em prol da doutrina espírita, né? Gratidão por essa oportunidade, gratidão a todos que nos acompanharam aqui no canal da Gisete Marques e até uma próxima oportunidade. Um beijo, um grande abraço e gratidão.